Aleluia. O que é que ele respondeu? Aleluia. Glória a Deus. Diga que bom que você veio. Aleluia. Você pode, com respeito, dá um abraço no teu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos que ser um. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma nossa irmã Alfa também teve muito tempo ausente. Aleluia. Está de volta. Deus seja louvado. Aleluia. Temos que ser um primeiro com Cristo. Aleluia. Assim depois é possível nós sermos uns com os outros, né? O Evangelho é transformação. Aleluia. O Evangelho é não fazermos a nossa vontade, fazemos a vontade daquele que nos chamou, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. A Bíblia diz, né, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem muitas verdades. A verdade absoluta está na palavra de Deus, que não muda, que é verdade sobre as nossas vidas e sobre todos aqueles que acreditam. Aleluia, nela, permanecem nela. Agora deixa eu dizer, há muitas coisas que podem parecer ser verdade, mas não são. Às vezes nós temos algum conhecimento que nós achamos que aquele conhecimento é o verdadeiro conhecimento, mas com o passar do tempo, aquilo que era verdade deixou de ser verdade. Aleluia. Aquilo que nós pensávamos que era de uma determinada forma, agora já não é mais dessa forma. Porque o conhecimento da palavra de Deus chegou, trouxe luz, entendimento e mesmo coisas a respeito da palavra. Sabia que Jesus foi morto por pessoas que criam em Deus? É engraçado, né? Não eram pessoas que não criam em Deus, eram pessoas que criam em Deus. E a forma que eles criam em Deus levou eles a matarem Jesus. Aleluia. E se nós não tivermos cuidado da forma como nós cremos em algumas coisas, na palavra pode fazer com que a gente mate pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos ter um coração disponível para aprender. E eu nesta manhã nós temos estado ao longo desse mês falando sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus nos chama a ter comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, que o Espírito Santo ele é o nosso guia, que o Espírito Santo ele é o nosso intercessor, que o Espírito Santo ele é o nosso professor, que o Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas, que o Espírito Santo ele vai nos guiar a toda a verdade. Então quando nós queremos olhar para a verdade da palavra de Deus e colocando o Espírito Santo de lado, possivelmente nós vamos interpretar coisas com o nosso entendimento e não com o entendimento que Deus queria que a gente tivesse. A Bíblia diz para nós não nos tribarmos no nosso próprio entendimento, mas confiamos em Deus de todo o nosso coração. Você nessa manhã pode entregar todo o seu entendimento ao Espírito Santo. Você pode abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Eu não sei o que você vai buscar aqui, o que você vai procurar, mas uma coisa eu sei, Deus tem respostas para a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Deus anunciou o fim desde o princípio. A Bíblia diz que os nossos dias estão escritos, aleluia, como o Pai criou para ser, em nome de Jesus. E o que nós precisamos de fazer, simplesmente seguir o Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Está escrito, Senhor, onde estão reunidos 2 ou 3 em Teu nome, aí estás Tu. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Também está escrito que nós somos templo, habitação, morada do Teu Espírito. Que todos aqueles que receberam Jesus, o Senhor deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, do homem, mas nasceram da Tua vontade, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui, não por vontade de homens, mas pela Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. E nós pedimos nesta hora que o Senhor nos conceda
o espírito de sabedoria e revelação do teu pleno conhecimento. Que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações, para que cada um de nós possa ver qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que estamos crendo. O mesmo poder, Senhor, que usaste para ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos e o assentaste à tua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo o nome que se nomeia não somente neste século, mas também no vindouro. E desta igreja que somos nós, o seu corpo, a plenitude que enche tudo em todos, em nome de Jesus. A ti a glória, o louvor, a adoração. Senhor, nos enche da tua plenitude, em nome de Jesus. Enche-nos da tua plenitude, em nome de Jesus, para que nós possamos discernir, compreender, entender todas as coisas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. E a boa obra, Pai, que o Senhor começou em cada um de nós, o Senhor é poderoso para aperfeiçoar. Aperfeiçoa-nos no teu querer, no teu efetuar, em nome de Jesus, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. E oro, Pai, por toda a barreira, sofismo, altivez, fortaleza que possa ter sido instalada nas nossas mentes, caia por terra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga assim: já que eu vim, eu vou receber, em nome de Jesus. Sabia que você precisa colocar expectativa quando você vai ouvir a palavra, para que Deus possa fazer aquilo que é a tua fé, a tua expectativa, para que Deus possa mover. Eu lembro muitas vezes, quando eu estava aí desse lado, eu ficava com a expectativa que Deus fizesse algo, e Deus movia a pessoa que estava a ministrar para fazer algo que eu estava a precisar naquele momento. Então, quando você coloca expectativa e fé, Deus é poderoso para mudar. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E Ele é poderoso para trazer uma palavra, uma direção, uma instrução. Aleluia. Uma palavra de Deus pode mudar a nossa vida. Aleluia. Às vezes nós ficamos desanimados, abatidos, desfalecidos, porque nós queremos que as coisas aconteçam da forma que a gente gostaria que acontecessem. Se você fosse falar com José e perguntar se ele gostou de passar por onde ele passou, possivelmente ele ia dizer que não. Mas aquilo que ele passou levou-lhe ao lugar que Deus tinha preparado para ele. Aleluia. Então não fique paralisado no processo, não fique paralisado na circunstância, não fique paralisado no problema. Aleluia. Creia na palavra. A palavra é poderosa para mudar toda e qualquer circunstância. A palavra é poderosa para nos curar, para nos sarar, para nos libertar, para nos fazer prosperar. A palavra, ela é viva, a palavra tem vida. A palavra, ela é eficaz, ela não fala, ela não volta vazia para Deus. Se Deus falou, Ele vela para cumprir. Não tem a ver com o tempo. A questão é que você está preso no tempo. Deus não está preso no tempo. A Bíblia diz que para Deus um dia são 1000 anos e 1000 anos é um dia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Então, há coisas que nós achamos que são de uma determinada maneira, mas elas não são. E nesta manhã eu queria falar o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Aleluia. Isso é um tema muito debatido, e às vezes nós temos algum entendimento errado daquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Isso faz com que a gente não desfrute do melhor de Deus. Aleluia. Há quem acredita que nós não precisamos do Espírito Santo. Há quem acredita que nos dias de hoje já não se ora mais em línguas, já cessou. Há quem acredita que para receber o batismo no Espírito Santo você tem que ir no monte, tem que jejuar, tem que passar anos e anos e anos, e quando Deus quiser, então as coisas vão acontecer. Aleluia. Mas Jesus disse: tudo está consumado, já aconteceu. O Espírito Santo está disponível para todos aqueles que creem, e você não precisa de fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então abre aí Atos capítulo 1, versículo 4. Você trouxe a sua Bíblia? Vai preparado para ler? Aleluia. Crente, lê a Bíblia. Oh, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 4.
já podemos começar. Não, vamos começar no Atos capítulo 1, versículo 1. Como eu sei que você gosta. Já abriu? Aleluia. Descrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que acolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, quem comia? Jesus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Há muitos que ficam preocupados: não, mas quando é que Jesus vem? Quando é que acontece? O discípulo também pergunta: olha, isso não vos convém, isso é trabalho do Pai. Mas vocês estão preocupados com essas coisas, mas ao descer do Espírito Santo, vocês vão ser cheios de poder. Aleluia. E vocês vão ser minhas testemunhas. Aleluia. Você não vai só anunciar que Jesus veio, morreu e ressuscitou, mas você vai ser uma testemunha viva que Cristo vive. Aleluia. Que Cristo cura, que Cristo liberta. Aleluia. Através das nossas vidas, através de um poder que há disponível. Há um poder disponível através do Espírito Santo para todo aquele que crê, para todo filho, toda a filha de Deus. Aleluia. Para você ser uma testemunha, aleluia, de Cristo nessa terra. Há um poder disponível para trazer mudanças no nosso coração. Coração que era de pedra, oh aleluia, fica de carne. Você que não conseguia perdoar, agora já perdoa. Você que não conseguia amar, agora você já ama. Aleluia. Glória a Deus. Há um poder disponível. E às vezes a gente pensa, não, que é só andar, a milagres, sinais. Não, há um poder de mudança. Aleluia. Alguém que só gostava de lutar, de repente mudou. Aleluia. Aleluia. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. É o Espírito que convence, é o Espírito que ensina. A Bíblia diz que o Espírito ele nos convence do pecado, da justiça, né? Não, como é? Do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei se a sequência é essa, mas pronto, tem os três. Aleluia. Ele que nos convence que estamos errados, é Ele que nos convence que há perdão para isso. Aleluia. E Ele que nos convence que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós olhamos para a nossa vida, o que é que você fez essa semana para ser justiça de Deus? Mas a graça dele, o favor dele, o poder do Espírito Santo em nós, oh aleluia. A graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. O Espírito diz: não, você é justiça. Essa consciência trazida pelo Espírito Santo traz mudanças. Então há um poder do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo ele vem morar em nós. Aleluia. Mas tem mais. O Espírito Santo ele também vem sobre nós. E
Como Jesus disse, olha, não saiam, porque os discípulos tinham nascido de novo, mas disse, olha, não saiam, porque agora vai se manifestar algo que vocês agora vão ser cheios de poder. Aleluia. Através do meu Espírito. E vocês vão ser minhas testemunhas. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 1. Esse relógio já está assim. Graças a Deus, quem me dá o meu tempo sou eu mesmo. Não, estou a brincar, também tem que cumprir o tempo, né? Senão depois os discípulos querem seguir já, né? O filho não faz o que o pai diz, né? Faz o que o pai faz, né? Não. Na igreja é a mesma coisa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo 4. E todos, diga todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem falava? Quem? Os discípulos. Quem concedia as línguas? Aleluia. Há pessoas que querem falar caladas. Mesmo a língua do Espírito, quem fala é você, quem concede é Ele. Se você ficar com a boca fechada, Ele não vai agarrar na tua boca e abrir e fechar a tua boca e pôr som na tua boca, não. Você crê e fala. Aleluia. Só que são línguas dadas pelo Espírito, que não vem pelo intelecto, que não vem pelo raciocínio humano. São dadas pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que toda a voz, ela tem toda a voz, não é toda a voz não. Toda a voz, ela tem um significado, né? Quando você não sabe uma língua e falam contigo, você fica, não estou a perceber. Não entendo. Aleluia. Mas isso quer dizer, Deus entende a língua do Espírito. E como Deus é Espírito, há muitas coisas que é preciso falar no Espírito, de Espírito para Espírito. E por isso Ele nos deu o Espírito, para que houvesse uma ligação direta e a gente pudesse agora falar coisas que a nossa mente não entende, mas em Espírito falamos mistérios, em Espírito falamos bem, em Espírito oramos bem. Aleluia. Atos capítulo 19, versículo 1. Tem que ensinar. A gente quer fluir, né? Aleluia. Atos capítulo 19, versículo diz assim: aconteceu que estando Apolo em Coríntio, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Parem daqui, não avance. Paulo chegou num lugar onde tinha pessoas que criam em Deus, perguntou: olha, ei, vocês receberam porventura o Espírito Santo quando creste? Quando creste em Jesus, recebeste o Espírito Santo? Ele disse: Espírito o quê? Nem mesmo ouvimos que existe. Esse é quem então? Veio da onde? Faz quê? Nunca lhe vi. Aleluia. Eles disseram, ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Tem crente que não ouviu? Tem crente que ouviu e não dá valor? Acha não, essa rabacê que tem que dar. Aleluia. Ao responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então Paulo perguntou: em quem foste batizado? Responderam: no batismo de João. Versículo 4. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou creram em Jesus. Amém? Quando nós cremos em Jesus, nós somos batizados em Cristo. Amém? Tem
3 tipos de batismo: batismo em Cristo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Amém? Versículo 6: e impondo-lhes as mãos, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. A minha pergunta é: qual é que foi o monte que eles foram? Qual é que foi o jejum que eles fizeram? Quanto tempo tiveram que esperar? Então, se com eles foi instantâneo, por que você acha que consigo vai ter que ser diferente? Não, eu não sou digno. Não tem a ver com a sua dignidade, tem a ver com Cristo em si. Digno sem Cristo nós não tínhamos, mas Cristo nos torna dignos a ter a presença de Deus em nós. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Então, não foi preciso esperar. Imediatamente eles aceitaram Jesus. O que é que Paulo fez? Impôs as mãos. Aleluia. E eles foram cheios do Espírito Santo. Não só falaram em línguas, como começaram a profetizar. Oh, aleluia. E você pensa que profetizar é falar do futuro? Não vai acontecer assim. Profetizar é falar edificando, consolando e exortando. Aleluia. Pessoas inspiradas pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quando você edifica, consola, exorta, você está a trazer. Quando você está a trazer medo nas pessoas, isso não é profecia. Aleluia. Ai de mim. Agora tem dons de revelação, tem dons de palavra de conhecimento, tem dom de palavra de sabedoria, que pode falar do passado, que pode falar do futuro. Aleluia. Mas aquilo não é uma profecia, aquilo é um dom que pode operar em conjunto com a profecia. Aleluia. Então eles passaram imediatamente. Vai para Atos capítulo 8, versículo 14. Atos capítulo 8, versículo 14. Atos 8, 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Versículo 15. Versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. E porque não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus. Então lhes empunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aleluia. Versículo 18. Vendo, porém, Simão que pelo facto de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Como Simão via que eles recebiam o Espírito Santo? Não, como é que ele via? Porque ele pode pôr as mãos e não acontecia. Porque eles falavam em línguas. Paulo impunha as mãos e eles passavam a falar em outras línguas. Então Simão disse: não, alguma coisa está a acontecer aqui, eu também quero esse poder. Então é bíblico você orar por pessoas, impor as mãos para que elas recebam o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa descer sobre essas pessoas. Mas como você viu, o Espírito Santo, ele concede as línguas, mas quem fala somos nós. Aleluia. Quando você crê que o Espírito Santo está em si, aleluia, e você ainda não ora em línguas, simplesmente o ato de alguém te impor as mãos e você crê, você recebe. Aleluia. É um presente de Deus para a vida de todo crente. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 17. Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda a criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que, em meu nome, expelirão demônios. Pergunta no teu irmão, você costuma expelir demônios? Vai dizer, nem mesmo ouvir que existe demônio. Há demônio, você precisa de repreender em nome de Jesus. Irmão, e o demônio não é a pessoa, se calhar, que você tem lá em tua casa, não. Chega em casa, não, sai da minha casa, você é um demônio, sai. Não, aquilo é pessoa. Pessoa é diferente de demônio. Agora, a pessoa pode ser influenciada pelo demônio. Então você expulsa o demônio, não expulsa a pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Glória a Deus. É contra os principados, potestades, governos, forças espirituais do mal que nos influenciam. Então há coisas que a gente, eu não sei, eu estou a fazer isso por quê? Porque é uma influência. Amém? Então, em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que o inglês, francês, você aprende na escola, né? Mas as línguas você aprende no Espírito. Aleluia. É a escola do Espírito. Pergunta no teu irmão, você vai na escola do Espírito? E sabe o que é que tem bom na escola do Espírito? Você não precisa de pagar, é free. Oh, aleluia. Você só precisa de praticar. Quanto mais pratica, oh, aleluia, mais línguas. Oh, aleluia. Está pago. Foi pago. Glória a Deus. Há um conceito, não, essas coisas de língua, isso já acabou, já cessou. E o versículo que as pessoas usam é 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Ele diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Amém? Vai passar, mas ainda não passou. A ciência já passou. Então por que as línguas vão passar? Aleluia. Glória a Deus. Então, e a Bíblia está no futuro. Passarão. Não diz já passaram. Vai passar um dia quando Jesus voltar, vier buscar a sua igreja, as línguas vão cessar. Aleluia. Porque as línguas foram dadas para nos ajudar neste tempo. Num tempo como este. Aleluia. Então nós não podemos desconsiderar isso. E eu agora queria entrar numa outra parte, que é a importância da gente orar no Espírito. A importância do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E o primeiro ponto é, quando você fala em línguas, você está a falar segredos escondidos com Deus. Você está a orar mistérios com Deus. Aleluia. Há situações na nossa vida que nós nem temos palavras para expressar. Nem sabemos como expressar. Há coisas que nós temos dentro de nós que nem nós mesmos sabemos que nós temos aquilo. Bloqueios, crenças, traumas. Nem nós sabemos. Tipo o rei Davi, quando foram ter com ele, quando lhe disseram, não, esse homem tem que morrer, afinal era ele mesmo. Afinal era ele mesmo. Aleluia. Mas ele não se apercebia a gravidade daquilo que ele tinha feito. Mas o Espírito Santo, ele vai nos ajudar nessas situações, orando mistérios com Deus. Então, primeiro facto que é importante, fala com Deus, não com homens, segredos escondidos e conselhos secretos. 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 2. Ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Então você não fala para homens ouvir. Ah, não, eu estou a falar para... Eu não percebo, não é para ti, meu querido, minha querida. Não estou a falar para ti. Aleluia. Não estamos a falar para pessoas. Ele diz, pois quem fala em outra língua não fala... Não fala quem?
Olha para o teu irmão e diz assim: não é para ti. Senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Estou a falar com Deus, mistérios. Essa palavra mistérios, mysterion, derivado do grego, ele é algo escondido, secreto, mistério, geralmente mistérios, confiado somente ao instruído e não a meros mortais, algo escondido ou secreto, não óbvio ao entendimento, propósito ou conselho oculto, vontade secreta, oh aleluia, os conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos, ocultos aos descrentes e aos perversos, mas manifestos aos crentes. Quando você está orando no Espírito, o plano secreto, oh aleluia, começa a ser revelado, aquilo que você não está a compreender, você começa a perceber, você diz: ah não, agora já percebi. Você não percebeu com o intelecto, mas você começa a perceber pelo Espírito. Dentro de ti algo que diz: ah, eu entendi, agora percebo. Aleluia. Há coisas que não tem lógica para fazer, mas você percebe que eu tenho que fazer isso. Você não quer fazer, mas você percebe: não, eu tenho que. Aleluia. Você acha que é fácil alguém que te faz mal, você ter que lhe amar? Acha que dá alguma vontade? Aleluia. Você depositou confiança naquela pessoa, você acredita naquela pessoa, você confiava naquela pessoa e aquela pessoa defraudou toda a tua confiança. É só pelo Espírito que Ele vai te convencer. Aleluia. Eu acredito que nós temos tantos problemas na terra e no meio dos crentes, é porque nós não deixamos o Espírito Santo nos convencer. Nem damos tempo ao Espírito Santo. A pessoa diz: não, eu não vou orar, eu já sei o que é que Deus quer, então não vou orar. Porque senão Deus vai mudar a direção. E como a pessoa não quer mudar a direção, diz: não, é melhor não orar, deixa só ficar assim. Eu já sei o que Ele quer, se eu orar Ele vai me convencer naquilo que eu não quero, eu não lhe quero perdoar. Ele não merece perdão. Então por que eu vou orar? Aleluia. Mas quando você ora, teu coração começa a ficar mole. Aleluia. Você diz: não, vou mesmo lhe perdoar. Aleluia. Pelo Espírito. Então, quando nós oramos no Espírito, não estamos a falar a homens. Então essa coisa está a entender. Como é que eu vou entender se eu estou falando mistérios com Deus? E a fé tem ações correspondentes. Eu creio, porque eu creio, eu faço isso. Deixa eu dizer uma coisa. E não é porque você fez uma vez, não, já está, não. Eu não sei se alguma vez você foi ao médico e o médico disse: ó, você está a beber pouca água. Quando você bebe água, sente alguma coisa? Não. Mas a água é vital para que você possa ter uma vida normal. Até rimou, né? Podia ser poeta. A água que nem tem sabor nenhum, né? Você que os preferem Coca-Cola, outros vinho. Ah, não está aqui, vinho não é aqui, não. Aleluia. Mas é verdade, também prefere mesmo na igreja, né? Mas está tudo bem. O Espírito convence todas as coisas. Então você não tem prazer para beber água, mas você bebe água porque você precisa de água. Então, orar no Espírito, às vezes você vai começar sem prazer, mas você precisa de orar. E por isso você ora porque você precisa. Não porque você entende, não porque estou tão animado. Você acha que a gente acorda todos os dias 5 da manhã, vou acordar, oh, aleluia, glória a Deus. Aí você está dizendo: não, pô, essas coisas vou escalar alguém. Aleluia. Mas é um processo que a gente tem que permanecer, né? Amém. Então, quando a gente ora em línguas, a gente ora mistérios com Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito não são entendidas com raciocínio. 1
1 de Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Volta para o versículo 12. 1 de Coríntios, sim. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quando você ora no Espírito, você começa a conhecer aquilo que Deus te deu gratuitamente. Aleluia. Não tem lógica quando você pensa, eu sou curado, mas está lá o teu corpo com uma inflamação, com uma dor, com um diagnóstico. Aleluia. Mas o Espírito quer convencer, não, apesar disso, você é curado. Crê e verás a glória de Deus. Permanece orando no Espírito, e eu vou te convencer da minha palavra, é a verdade. Aleluia. Então o Espírito, ele vai nos mostrar o que Deus nos deu gratuitamente. O que é que a nossa cura foi gratuita, a bênção sobre as nossas vidas foi gratuita, a nossa salvação foi, você não teve que pagar, Jesus pagou. E Ele quer nos mostrar essas coisas pelo Espírito. Versículo 13. Disto também não falamos em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a oração é do Espírito, logo se discerne espiritualmente e não com a mente. Aleluia. Exemplo, quando oramos em línguas, a mente diz que estamos a perder tempo, que não está a acontecer nada, ou que você está a imitar outros, ou que você está a falar sons sem significado algum. Mas você precisa de crer e permanecer orando, pois a mente não entende. Oh, glória a Deus, mas Deus entende. Oh, aleluia. Aleluia. Normalmente as pessoas que não oram em línguas tentam levantar pretextos, que a língua não é necessária, que já não se ora em línguas nos dias de hoje, que isso não é importante, que isso é só uma coisa da cabeça das pessoas. Aleluia. O meu batismo para orar em línguas eu recebi em casa orando. Ainda olhava e falava, essa língua tipo não são de Deus. Aleluia. Porque depois esse também é outro receio. Ah não, eu vou pedir, e se o Espírito não for de Deus? A Bíblia diz, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você Deus que acha que Deus não é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra? Aleluia. Ah não, porque eu ouvi uma história, porque não sei o que, eu não vivo de histórias, eu vivo da palavra. Nós crentes gostamos de muitas histórias também. Aleluia. Aleluia. Fica com a palavra, fica com aquilo que Deus diz na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Paulo diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. E ele diz, e mais ainda, eu quero que vocês todos falem, mas que profetizem também, que edifiquem, consolem, exortem outras pessoas, falando inspirados pelo Espírito de Deus. Eles, o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ele aqui está a falar, quando você vai falar à igreja, é melhor você profetizar, edificando, consolando, exortando, falando numa linguagem que todo mundo entende. Agora se eu chegar aqui, Rabasoko nakastu kuruvusiki, madubrasta kamonorosta ndavasta ka, labrotuko nimatu druvasta karabachu, nabadanda vaso koloma namasa. Amém? Você não foi edificado. Eu vou ser edificado porque eu orei, mas você não vai entender. Aleluia. Vamos chegar aqui e dizer, irmãos, oh aleluia, o Espírito de Deus está sobre mim.
E eu creio que Deus tem um novo tempo. A estação do Espírito. Aleluia. Onde o Espírito Ele tomará o comando da tua vida e Ele te guiará a toda a verdade. Ele te ensinará todas as coisas. Ele é poderoso para nos resgatar do lugar onde você está. Aliás, Ele foi poderoso para nos resgatar das trevas para o império das trevas. Acha que Ele não é poderoso para resgatar dessa situação que você possa estar a viver? Oh, aleluia. Ah, pastor, pensou nisso? Não pensei. O Espírito Ele nos inspira. Aleluia. Há um poder em nós para edificar, consolar e exortar pessoas. Aleluia. Para que vidas possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Você tem a palavra que carrega poder e você tem o Espírito de Deus. Aleluia. Você está indo aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 a 11, ele diz: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Todas as vozes têm um sentido. Todas as vozes têm um significado. Aleluia. Eu não sei quando você está a fazer alguma coisa e você se aleja. Ai! Aquele lá tem um significado. Dor. Aleluia. Glória a Deus. Toda voz tem um significado de alguma coisa. A oração no Espírito tem um significado do Espírito. Aleluia. E Deus nos chama. A oração em línguas para a sua mente não tem significado, mas para Deus para Deus tem um significado. Aleluia. Paulo orava em línguas mais que todos. 1 Coríntios 14, 18, ele diz: dou graças porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aleluia. Segundo ponto, oração em línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, e trabalho de casa você leia 1 Coríntios 14. Ele diz: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Oh, aleluia. A si mesmo se constrói. A si mesmo coloca as bases. Aleluia. Quando nós oramos no Espírito, estamos a edificar no nosso ser verdadeiro, no nosso eu verdadeiro, no Espírito. Aleluia. Ah, eu não creio nisso. Está tudo bem, não vai desfrutar da edificação. Há coisas que você não edifica no livro, estudando. Não, você precisa estudar a palavra. Você tem que estudar a palavra e você tem que se edificar no Espírito. Amém ou é de mim? Judas capítulo 1, versículo 20 diz: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no... Mas você quer pôr o Espírito de lado? Glória a Deus. Então, a edificação é importante. Você precisa se edificar. E há coisas que você não sabe como se edificar. Aleluia. Não sabe. Não sabemos como vou ultrapassar essa situação. E sabe o que acontece com muita gente? Começa a desistir. Começa a desistir de vir na igreja. Começa a desistir de orar. Ah, não, as coisas não estão a funcionar. Porque você está a tentar fazer nas suas coisas. Permanece firme no Espírito orando. David Roberts, lá no livro dele, poder andar no Espírito, né? Andar no Espírito é andar no poder. Ele deixou de trabalhar e disse: bom, já que deixei de trabalhar, vou orar 8 horas no Espírito. Parecia que nada estava a acontecer. De repente a transformação começou a chegar. Aleluia. Mas há um passo de fé. Há um passo de permanecer. Aleluia. E quando a gente permanece, a gente vê a glória de Deus. Aleluia. Terceiro ponto, por que a oração em línguas é importante? Porque quando nós oramos no Espírito, para além de nos edificar, ponto 2, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Como vou deixar o pecado, a mentira?
a fofoca, a imoralidade sexual, o adultério. Como vou deixar essas coisas? Está a ficar quieta agora, né? Eu pensei que hoje ia ver muitos à mesa, aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Ele ajuda nas fraquezas, o Espírito Santo começa a interceder por ti. Aleluia. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porque por quantos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos. Versículo 30. E aos que predestinou, a este também o chamou. E aos que chamou, a este também o justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, aleluia. Diga, sou eu. Aleluia. Mas você precisa de permanecer orando no Espírito. Vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Ah, não. Pastor, eu não tenho fraquezas. A crente pensa assim, não, já está tudo bem. Eu mesmo, ministro, vou ter fraquezas. Aleluia. Todo homem, toda mulher vai ter. Até Paulo tinha. Romanos capítulo 7, versículo 15. E ele orava mais em línguas do que todos. E ele disse, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. A Bíblia não foi clara ali, mas ele estava dizendo, eu estou a fazer coisas que eu não quero, aquilo que eu quero não faço, aquilo que quero não faço, o que não quero faço. Aleluia. Se Paulo aconteceu isso consigo, não, você está no outro nível. Aleluia. Você está no nível de vice-deus. Não, vai haver coisas que a gente vai lutar e a gente precisa de permanecer firmes, orando, buscando, usando os instrumentos, as armas que Deus nos deu. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A oração em línguas faz com que as pessoas orem aquilo que não conseguem expressar na sua língua natural. Aleluia. A oração em línguas é pela fé. Você não entende o que diz, mas você faz o que Deus diz. Aleluia. Você não precisa de saber nada sobre oração. Ore e veja os benefícios. Aleluia. Você não sabe como é que a energia funciona, não. Você sabe, ok, eu tenho que ligar a ficha na tomada e a luz vem. Ah, não, porque o processo da energia, os fotons, os prótons e eletrões, né? É isso mesmo. Ah, quem sabe aqui? Eu não sei. Você sabe, não. Aqui o que você quer luz, tem luz, para ver se tem luz que liga. Acendeu a luz, tem luz. Como vem se essa barragem não tem água, não tem água. Você tem que chegar só, ligar na ficha do Espírito. Rabacoto ricata bababababa. Luz vai chegar. O entendimento vai chegar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, ele diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de facto. Ora bem, ora de facto. Mas a minha mente fica infrutífera.
Que farei, pois? Ele diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Você sabia que língua você também pode cantar no Espírito? Então, para nós que não temos uma voz muito boa, oh, aleluia, ajuda tanto. Larabá, soromá, sarará, siriri. Glória a Deus. Ele diz, ora no Espírito, ora com entendimento. Canta no Espírito, canta com entendimento. Começa lá em casa a salmodiar em línguas. Aleluia. Glória a Deus. E vai começar a aparecer coisas quando o Espírito pegar o aleluia. Glória a Deus. Versículo 16 ele diz, e se tu bendizeres apenas em Espírito, como dirá o indoto, amém. Mas a tua ação de graças, visto que não entendo o que dizes, amém. Então nós precisamos de ter equilíbrio. Não podemos chegar só aqui na igreja, vamos só orar em línguas. Uma coisa é culto de oração, que a gente vai com um objetivo específico, amém. Outro é culto de ensino, outro é culto de domingo, aleluia. Então há momentos para tudo, amém. Quarto ponto, quando eu oro em línguas eu oro bem. E nós já lemos, né? 1 Coríntios 14, né? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de facto, ora bem. 1 Coríntios 14:17 diz, porque de facto tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Então línguas é algo, neste caso, pessoal, para edificação pessoal. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, ele diz, porque meus irmãos, procuro com zelo o dom de profetizar, e não proíbas o falar em outras línguas. Nós estamos a proibir, não, línguas não, isso não é de Deus. Paulo está dizendo, não proíbas de falar. Amém. Quinto, né? Sim, quinto ponto. Quando eu oro em línguas, eu entro no descanso. Aleluia. Quando eu oro em línguas, há um refrigério que vem. Aleluia. É uma oração que não é egoísta. Isaías capítulo 28, versículo 11 ao 12. Ele diz, porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Aleluia. Tem muito crente assim, não quer ouvir não. Aleluia. Não é por força, não é por violência. O batismo no Espírito Santo é um presente de Deus para as nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. Aleluia. Tem algum sentido agora vou estar aqui, rababaça, cabaça, caná. Vocês são malucos ou quê? Há pessoa que pensa assim. Aleluia. Não, isso não é preciso, não. Você vai ficar só com uma parte. Boa, mas tem mais. A Bíblia diz que Deus tem sempre infinitamente mais. Deus sempre nos dá infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 38. Estou a finalizar. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o presente do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um presente de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos arrependemos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, precisamos também de receber o presente, o dom do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas.
Último versículo, Lucas capítulo 11, versículo 12. Não, acho que é 11, 10. Pois todo o que pede, o que busca, o que bate, abre-se-lhe-á. Versículo 11. Qual dentre vós é pai? Tem pais aqui? Mães aqui? Tem pai mesmo? E mães? Diga, está a falar comigo. Ele diz, qual entre vós é pai e o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem faz isso aqui? Você faz isso? Filho, pão, não. Para qual pão? Toma, pedra. E o que pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe cobra. Sangue de Jesus tem poder. Ele diz, não, vocês não fazem. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião. Sangue de Jesus tem poder. Ele diz, quem fará de vós? Ele diz, ora, se vós que sois maus, ora, vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Oh, aleluia. Pai, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em línguas, eu quero falar mistérios contigo. Já vai te dar quê? Pedra? Não, toma um demônio. Glória a Deus. Ele vai dar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aleluia. E eu nessa manhã, antes de nós fazermos o apelo para o batismo no Espírito Santo, aleluia, é preciso o batismo em Cristo. Aleluia. A decisão de nós escolhemos não uma igreja, a igreja não salva, glória a Deus. Se você acha que essa igreja salva, não salva. Quem salva é só um. Só um nome pelo qual nós podemos ser salvos. É o nome de Jesus. E quando nós cremos em Jesus, cremos com o nosso coração, confessamos com a nossa boca, porque as nossas palavras, elas têm poder para construir ou destruir a nossa vida. Então o nosso ato de fé em Cristo Jesus, ele precisa de estar associado a um ato de uma declaração com palavras. Porque palavras, elas carregam poder. Aleluia. Se você está aqui, você quer entregar a sua vida a Jesus. Agora fiquei assustado, ministra Renier. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Mas não tem problema, nós podemos nos reconciliar e entregar quantas vezes. O grande problema é que entregamos uma vez e esquecemos, né? Aleluia. Mas vamos todos fazer a confissão em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse a cabeça. Aleluia. Diga, Pai, em nome de Jesus, de todo o meu coração, eu tomo uma decisão hoje e todos os dias da minha vida de te aceitar, o teu Filho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A tua palavra diz: aquele que vier a ti, de maneira alguma tu lançarás fora. Eu venho a ti agora, em nome do teu Filho Jesus, clamando pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus.